Quem é profeta? Levanta o dedo de profeta, fala assim, ó. É profeta, hein? E fala assim, eu sou um missionário. Eu sou um missionário. Agora você vai virar o mesmo dedinho de profeta que você levantou para cima para dizer que você é um missionário, uma missionária, e vai virar para o seu vizinho e vai falar assim, ó, você pode orar sem fazer missão. Mas você não pode fazer missão sem orar. Amém? Amém? Glória a Deus. Portanto, irmãos, o texto que nós lemos é um texto que está falando acerca da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Mas nós sabemos que, se retrocedermos um pouco, nós vamos ver que Paulo ele fez também a sua primeira viagem missionária. E nós vimos alguns acontecimentos que aconteceu, porque Paulo, em suas viagens missionárias, Paulo, ele levou alguns discípulos, alguns seguidores, alguns simpatizantes da palavra de Deus, e alguns que serviam mesmo, seguir a Deus, mas dentro das suas próprias vontades e costumes. E quando Paulo chega ali por volta da Panfilha, ele vai deixar alguns para trás. Eu quero falar acerca de João Marcos. É bem sabido que Lucas, ele foi discípulo de Paulo, mas João Marcos, ele foi discípulo de Pedro. Então Pedro, ele tinha um modo de andar e de fazer a obra de Deus. Não vou entrar em detalhes de fazer a obra que Deus colocou na sua mão, a obra missionária também. Então João Marcos, ele, por ser moço de Pedro, ele andou com Pedro, e quando ele volta, ele não dá certo com o apóstolo Paulo, e ele precisa ficar para trás. Aí ele vai seguir a Pedro, e aí ele passa a ser discípulo de Pedro. Mas João Marcos tinha algumas qualidades, e ele tinha um jeito de andar e de fazer e de falar, de se expressar, a qual ele, andando com Paulo, que era bem sanguíneo, ele era sangue quente mesmo, assim como Pedro também era. Então ele não deu certo com Paulo, e ele precisou ficar no meio do caminho. Só que Paulo, nesta jornada missionária, ele vai terminar sua primeira viagem missionária, embora alguns dos que estavam com ele ficou para trás. Então ele segue adiante, e aqui no capítulo de número 16, nós vamos ver que eles chegam até Derbe, Listra, e quando ele chega ali, eles encontram um discípulo chamado Timóteo, que a mãe dele era judia e o pai dele era grego. E Paulo resolve levar nessa segunda viagem missionária dele Timóteo, porque Timóteo, ali em Icônio, ele e a sua família davam bom testemunho de cristão para a população que ali estava. E aí, irmãos, quando eu disse aqui, pedi para você levantar o dedo para cima e dizer assim, eu sou um missionário, e pedi para você apontar o mesmo dedo que você levantou para dizer e declarar que você é um missionário, uma missionária, apontar para quem está do teu lado e dizer para ele ou para ela que você pode orar sem fazer a obra missionária, mas você não pode fazer a obra missionária, aleluia, sem oração. É porque nós, como missionários, nós precisamos tomar e ter algumas qualidades, aleluia, de servo de Deus, de missionários, aleluia, para que possamos estar na direção do Senhor e assim poder dar um bom testemunho para poder ganharmos almas para o reino de Deus. E agora, Timóteo, com a sua família, eles davam um bom testemunho. E o missionário, ele precisa dar bom testemunho, aleluia, na sociedade,
dentro de casa, por onde ele passar, onde ele estiver, para que ele possa ganhar a confiança daqueles que ele quer trazer para a presença de Deus. Você está entendendo? Então agora, Paulo, ele segue adiante, e a palavra diz que ele quis que este ou Timóteo fosse com ele, e ele assim leva. E quando eles iam passando pela cidade, e onde eles entravam, eles faziam a diferença, e eles eram colocados em observação, para ver se eles estavam seguindo a ordem em que os apóstolos tinham colocado, para que as igrejas da Ásia pudessem cumprir. Paulo, ele tinha uma maneira de fazer a obra de Deus, e os discípulos, por andar com Cristo, também tinham uma maneira de fazer a obra missionária, fazer a obra de Deus. Então as igrejas tinham um regimento a qual elas precisavam estar para poder estar seguindo e estar na direção de Deus, de acordo com a ordenação dos apóstolos para a igreja. Se nós observarmos aqui, aleluia, a palavra do Senhor, nós vamos ver que os apóstolos, eles tinham colocado aqui no capítulo 16, versículo 4, diz o seguinte: e quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que havia sido estabelecido pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Então havia um decreto, havia uma regra para que eles pudessem observar e não sair da direção de Deus, a qual era imposta pelos apóstolos, para que eles andassem na direção do Senhor. E hoje, irmãos, nós temos esse decreto, nós temos aqui esta observação, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, aleluia, como regra de fé e conduta do crente, para que ele não saia da direção de Deus, para que ele ande na direção do Senhor, para que ele possa agradar a Deus, para que ele possa trazer almas para a presença do Senhor. Glória a Deus. Eu estou dizendo aqui, irmãos, que nós precisamos primeiro, aleluia, passar pela escola de Deus, para aprendermos a sermos, aleluia, missionários, para então assim nós divulgarmos o Evangelho e trazer almas para Deus. Se você não conhecer o Deus que você serve, se você não conhecer o Espírito Santo missionário que te leva a divulgar o Evangelho, não tem como fazer a obra missionária. Sabe por quê? Porque não tem jeito de fazer a obra missionária sem o Espírito missionário. Aleluia. Sabe por que crianças estão vindo? Porque os pais estão sendo alcançados pelo Espírito missionário, que alguém aqui está divulgando, está entregando para eles. E nós não queremos parar só nessas crianças, não. Nós somos missionários, queremos as crianças, os pais, queremos a família, queremos o Vila Ideal servindo a Jesus, aleluia, aqui. Não vou dizer nem a igreja do lado da sua casa, não, nós queremos aqui. Aleluia. Se nós estamos fazendo a obra missionária, nós queremos que as almas venham para cá. Se for um ou duas para outro canto, nós vamos orar por ela, mas nós queremos ir para cá. Amém? Então, irmãos, veja bem, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: por que nós precisamos declarar e conhecer o Deus missionário que nos chamou para fazer missão? Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas por aí sendo possuídas pelo Deus desse século, pelo príncipe desse século, que tem enganado a muitos. E nós precisamos arrancar essas vidas das garras do diabo e trazer elas para a presença de Deus. Então agora Paulo, ele vai passar pela Frígia, pela província da Galácia,
espírito missionário, aleluia, ele não vai onde ele quer, ele não faz o que ele quer, ele não fala o que ele quer, mas ele fala o que o espírito missionário, aleluia, coloca nos seus lábios. Ele vai onde o espírito missionário, aleluia, leva ele aí, ele coloca a mão onde o espírito missionário leva ele a colocar a tua mão. Aleluia. Aleluia. Será que você ainda pode declarar que tu és um missionário? Aleluia. Porque você não manda na tua vida, mas quem manda na tua vida, aleluia, é o espírito missionário. Aleluia. Então agora ele passa e ele tenta, ele quer, diz a palavra do Senhor, que ao passar, aleluia, pela Mísia, aleluia, quando ele vai passar pela Frígia, que ele vai a província da galáxia, aleluia, eles estão impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, bem que eles queriam. Muitas das vezes nós queremos fazer muita coisa, mas o espírito missionário diz para nós: ainda não é o tempo de falar isso, ainda não é o tempo de fazer aquilo, e nós temos que entender que a vontade do Espírito Santo é diferente da minha e da tua vontade. Ele quer que pregamos, ele quer que nós saímos e iremos onde tem as almas, ele quer, mas ele quer que nós saímos na hora dele, ele quer que, aleluia, chegamos no momento que ele determina, ele quer que nós façamos e obedeçamos a sua vontade. Aleluia. Deus. Mas está contradizendo tudo que a palavra está dizendo. Não é para pregar tempo e fora de tempo, há tempo e fora de tempo, aleluia, na direção do Espírito Santo. Aleluia. Há tempo e há fora de tempo, mas subordinado e submetendo à vontade do Espírito missionário. Então agora, chegamos no capítulo 16, onde lemos, e o versículo onde lemos. Paulo, quando ele é impedido de pregar na Ásia, é porque o Espírito Santo queria que ele fosse para outro canto, para poder pregar o Evangelho. Porque embora nós não sabemos onde tem uma alma sofrendo, precisando de libertação, precisando de salvação, precisando da palavra que Deus colocou no teu coração e nos teus lábios, aleluia, para libertar, para poder quebrar a cadeia que está prendendo essa pessoa. Mas o Espírito Santo sabe, mas o Espírito Santo conhece, e ele é que te leva até onde está esta pessoa, se você estiver submisso, submetendo à vontade dele. Aí agora Paulo, ele chega e vai descansar, e quando chega a noite, o nosso Deus é Deus que dá visão pela noite. Glória a Deus! Aleluia! Ele é Deus que abre a tua visão e mostra aquilo que Ele quer que você faça. Você crê nessa palavra? Glória a Deus! O nosso Deus é Deus que dá visão. Então Paulo está no seu campo, e aí quando dá a noite, o Espírito Santo dá a ele uma visão, e esta visão é de um homem com qualidades da Macedônia, e ele apresenta de longe até Paulo, e começa a acenar com a sua veste, aleluia, dizendo para Paulo, e Paulo entende, dizendo o seguinte, aleluia, atravessa a Macedônia e nos ajuda, a partir daquela visão, aleluia, pela manhã, Paulo, ele vai se levantar, aleluia, com Silas, aleluia, e vai decidir o seguinte, aleluia, vamos atravessar a Macedônia, e vamos ver o que Deus tem para nós lá, aleluia, vamos atravessar a Macedônia, e vamos lá para fazer a obra que o Eterno tem colocado, e tem nos chamado, aleluia, para poder fazer. Paulo não entendia nada, ele só sabia que era para atravessar a Macedônia, mas ele não sabia o que ia enfrentar lá, ele não sabia, aleluia, o que é que eles iam fazer naquele lugar, mas ele direcionado, aleluia, pela visão, ele entende que o Espírito missionário está levando ele
aleluia, para poder servir a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, e agora? Aleluia, Paulo atravessa, Timóteo fica aqui, aleluia, e eles vão para Macedônia, e quando chega, aleluia, na Macedônia, eles vão procurar um lugar para orar. Sabe por quê? Aleluia, porque o missionário, aleluia, ele pode até orar, aleluia, sem fazer missão, mas ele não consegue fazer missão, aleluia, sem orar. Então quando ele chega na Macedônia, eles não sabem, pastor e o Leopoldo, o que eles vão fazer lá, o que vão enfrentar, mas eles falam assim: através da oração a revelação vem, através da oração, aleluia, Jesus mostra, através da oração, aleluia, nós somos direcionados, através da oração as portas vão se abrir, através da oração a cadeia vai cair, através da oração, aleluia, o diabo vai ter retirada, através da oração, aleluia, Deus garante a vitória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ele sai, aleluia, para procurar um lugar para orar. E quando eles vão procurar um lugar para orar, aleluia, eles procuram, eles encontram, aleluia, um lugar para oração. E a palavra diz que ali havia algumas mulheres que estavam ali e ouviam, aleluia, o que Paulo estava dizendo, mas com atenção. Elas pararam para poder escutar, elas pararam para poder ouvir, aleluia, o que Paulo estava falando, a palavra que saía, aleluia, dos lábios de Paulo. E quando Paulo estava falando, elas atentas observavam, e havia uma mulher, aleluia, da cidade de Tiatira, aleluia, chamada Lídia, uma comerciante, aleluia, que vendia púrpura, aleluia, para sustentar tua casa e para ajudar também, aleluia, no reino, porque ela tinha um coração quebrantado, porque ela tinha um coração voltado para Deus. E quando ela escutava o que Paulo estava dizendo, o coração dela se abriu, Deus abriu a visão dela e ela recebeu a palavra. E quando termina, ela constrange a Paulo e Silas: vem para minha casa, se vocês têm ouvido, têm achado graça, se têm visto que eu sou uma serva fiel, entra e fica na minha casa. Você tem chamado, você tem convidado, aleluia, Jesus, para ficar na tua casa, aleluia, para entrar na tua casa, para entrar nos teus projetos, para entrar no teu sonho, para entrar dentro da casa, aleluia, para transformar a vida da tua família, do teu filho. Se você tiver chamado, creia, ele vai fazer o milagre. Glória a Deus. Aleluia. E Paulo ainda não está entendendo nada. Por que o espírito missionário, aleluia, tem impulsionado e levado a ele em uma visão, aleluia, para atravessar a Macedônia? Ele sabia que ele precisava pregar a palavra, mas muitas das vezes o missionário precisa, aleluia, falar sem saber ou para quem ele está falando, ou a causa que está acontecendo. Mas para que tenha resultado, para que tenha, aleluia, para que alcance o objetivo, o missionário tem que buscar de Deus a direção, aleluia, para ele poder falar, para ele poder fazer e para que a alma renda aos pés do Senhor. Sem direção de Deus, palavras podem ser lançadas e não ter resultado nenhum, mas com a direção do Espírito de Deus, aleluia, a tua palavra, ela vai de encontro àquilo e àquela pessoa que está necessitada, e vai acontecer o sobrenatural de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Da mesma forma em que eu não sei o motivo ou o que você tem enfrentado e o que você tem deixado dentro da tua casa, talvez uma situação desesperadora, uma situação que você não conseguiu resolver, e você entrou aqui nesta noite, aleluia, até mesmo pensando assim: eu vou lá porque talvez, aleluia, lá eu vou encontrar a solução para essa causa, para esse problema, para essa dificuldade. Eu quero te dar uma notícia boa, aleluia, você veio no lugar certo, você está no lugar certo, é aqui que
Aleluia. Sabe por quê? Porque não tem situação difícil demais que o nosso Deus não possa resolver. Aleluia. Então agora Paulo, ele vai sair mais uma vez para a oração. E agora, ele está saindo de dentro de um ponto de culto. Uma nova congregação que vai abrir. Porque Lídia convidou ele para entrar dentro da casa. Ela creu. E a partir daquele momento a família também creu. E a partir daquele momento, naquele lugar, abre-se uma congregação. Aleluia. Irmãos, e agora o que a palavra diz para nós é que Paulo, ele deixa Timóteo, ele chama, aleluia, seu companheiro de ministério, seu companheiro de jornada ali, aleluia, Silas, e ele sai para poder orar. E ele já tinha feito isso várias vezes. Eu estou adiantando, já é 9 horas. E aí quando eles vão saindo, a partir de vários dias que eles passam, ali havia uma moça que estava dentro de um cômodo fechado, e havia muitas pessoas ali que faziam filas para que ela pudesse adivinhar a cor da roupa, aquilo que ia acontecer com eles, para que eles pudessem arrecadar dinheiro. Tem pessoas escravizadas por Satanás, aleluia, que está dando lucro para o reino das trevas, e que Deus nos levantou, aleluia, para poder levar a palavra, para poder ser instrumento de Deus, aleluia, na vida dessas pessoas, para que o diabo caia por terra e que essa pessoa seja liberta, aleluia, para poder servir o Senhor. Eu estou dizendo, aleluia, que Deus te trouxe aqui nesta noite, que Deus te levantou como missionário na casa dele, no reino dele, aleluia, para você, aleluia, saquear o reino das trevas e povoar o céu. Deus te chamou, aleluia, para levar a palavra que liberta, para que almas sejam libertas e possa passar a servir a Ele. Aleluia. Aleluia. Isso é obra para missionário. E você é um missionário, uma missionária, aleluia, na casa do Senhor. Agora, irmãos, Paulo está passando, e quando ele está passando, aquela jovem, ela repete a mesma palavra que ela sempre, aleluia, dizia. Esses homens que estão passando e estão anunciando a palavra do Deus, eles são servos do Deus verdadeiro. Ela estava dizendo, esses homens, eles são servos do Deus verdadeiro. E Paulo vai estudando aquilo, Paulo vai ouvindo essa jovem dizer isso, e Paulo não está entendendo, aleluia, o motivo dele passar a Macedônia. E quando ele, aleluia, pela última vez passa, aquela jovem grita, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Então Paulo, ele olha para trás, aleluia, e ele entende que Deus tinha mandado ele passar a Macedônia, aleluia, para expulsar o demônio, aleluia, de uma única jovem, aleluia, que estava possuída, escravizada pelo diabo. Eu estou dizendo para você, aleluia, que uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. Há pessoas sofrendo, escravizada pelo diabo, e Deus te levantou, e você precisa entender, aleluia, a ordem de Deus, para que as almas não pereçam, para que as almas não fiquem escravizadas, mas para que elas possam ser libertas, para poder adorar o Senhor Jesus. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, aleluia. Aponta o dedo para o teu vizinho e diz para ele assim, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, aleluia. Aplauda Jesus nessa noite, porque você entendeu que ser missionário é passar por dificuldade, é enfrentar dificuldade, muitas das vezes é ser odiado, caluniado, mas é permanecer